Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na verdade, essa é a primeira aula aplicada aqui do nosso curso de Fundamentos da Biologia Celular. A gente está utilizando aqui o livro do Fundamentos de Biologia Celular, do Alberts, tá? É uma versão mais resumida, apenas com os conceitos básicos de biologia celular, mas já a nível universitário, nos melhores cursos de medicina, primeiro ano da faculdade de medicina, também biologia, ciências biológicas, biomedicina. Você quer mais aprofundado na pós-graduação, a gente entra com o DCEL, né? Mas tem muita coisa que eu vou já pegar aqui do DCEL quando eu estiver discutindo a parte de biomol, né? E esses livros aqui têm versões mais atualizadas, eu vou estar usando as atualizações aqui no meu computador, a versão digital, mas convido a vocês a obterem essas versões, né? Pelo menos a 6ª edição da Biologia Molecular da Célula, né? O DCEL, ou Fundamentos da Biologia Celular, 3ª ou 4ª edição, já está ótimo, tá bom, pessoal? Então, na aula passada foi apenas uma introdução, falando mais ou menos como é que é a estrutura do curso, né, como vai ser o meu diálogo com vocês. Isso aqui não é para substituir a universidade, muito pelo contrário, é para trazer o que está na universidade aqui para fora, numa linguagem cotidiana, para vocês entenderem melhor a vida. Então eu quero começar a aula de hoje, pessoal, com uma pergunta bem simples, mas que vai fazer você pensar um pouquinho, né? O que significa, né? Isso é profundo. O que significa estar vivo? Por que a gente diz que uma pessoa está viva? Ou você está vivo, você está assistindo esse curso? Compartilhe o curso. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho. E você precisa estar vivo para fazer isso. Por que uma pessoa está viva, mas uma pedra não está viva? E não quer dizer que ela está morta, mas ela não está viva. Né? Porque o que está morto, na verdade, viveu e depois morreu. Né? Então, por que uma planta vive, né, mas uma areia não tem vida? Né? E a resposta para isso, pessoal, né, tá num detalhe bem incrível que está presente em todo o nosso redor. Né? É uma célula. Né? Aonde você vê célula, você vê vida. O que não tem célula não tem vida, tá? Até uma simples bactéria, uma alga, né? Um cachorro, né? Você, todo mundo é feito de célula, pessoal, tá? Todo mundo é feito de célula, tudo que tem vida é feito de uma célula. Até mesmo um organismo unicelular feito de uma única célula tem vida. E essas células, pessoal, elas são como pequenas unidades de vidas um pouco mais fechadas, né? E são protegidas por uma membrana, tá? A membrana é como se fosse a proteção, é a casca, né? E dentro disso existe uma solução aquosa, um líquido, tá? Então é assim que a célula aparece. A célula é um invólucro, né? Que ela tem essa proteção externa que chama-se membrana, né? E dentro existe água, tá? Então essa é uma forma, né, de poder começar a organizar as coisas a um nível molecular, né? Você precisa primeiro confinar certas coisas no interior para que elas não escapem e essas coisas começam a trabalhar entre si e negociar, fazer troca, fazer ganho, perdas, né? E poder criar estruturas novas, ou seja, começa a trabalhar, né? Dentro de uma célula existem diversas estruturas que começam a trabalhar e negociar e fazer coisas entre si. Se você tira fora a membrana, todos esses micro-objetos, essas microestruturas dentro das células vão se dispersar e nunca vão fazer troca, nunca vão negociar nada, nunca vão interagir, não vai fazer nada. Uma vida, pessoal, vida significa dinâmica, né? Então, para você ter dinamismo, você precisa confinar algumas partes que têm potencial de fazer reações químicas ou fazer reações de troca, físico-químicas, umas com as outras, no interior de uma área. E aí você tem que fechar essa área. Você fecha essa área para você permitir essas trocas, mas você fecha essa área também para permitir defesa, para que outras coisas não venham ali para atrapalhar essa dinâmica, essa estrutura. Isso é uma célula, pessoal. Tá? É uma menor unidade de vida, né, que possui um invólucro, uma membrana, e dentro dessa célula existe uma solução aquosa, né, que permite reações químicas, tá? As reações químicas, elas precisam de água em sua maioria para poder ocorrer. Precisa estar numa solução aquosa para você poder ter reações químicas, tá?
A vida mais simples que existe, pessoal, é feita de uma única célula. E os organismos mais complexos, né, como nós, né, são verdadeiras comunidades de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de células que no princípio vieram de uma única célula. Lembrem, o espermatozoide, o óvulo, né, se juntaram e a partir dali começou, né, a célula ovo, né, ou até mesmo o ovo, né, começa de uma única célula que germina e vai crescendo, formando várias camadas de células que vão se duplicando, né, através da nutrição que vem, dá mais material para formar novas células. Então, existe uma informação dentro da célula que orienta para formar novas células. E quanto mais essa informação vai sendo lida e formando mais células, mais camadas de células vão dar origem a tecidos que vão formar um embrião. Né? O embrião, a partir de uma célula ovo, né, nada mais é do que o resultado da duplicação de várias células em estágios anteriores. Né? E cada célula do nosso corpo vai ter uma certa função. Cada célula do embrião vai ter uma identidade, vai ter um papel diferente. Né? Então a gente só está aqui, pessoal, agora porque existem essas células que estão funcionando direitinho em cada lugar do nosso corpo, fazendo cada uma o seu papel diferente. Pessoal, muita gente pensa na célula como se ela fosse uma coisa só. Né? De fato, a gente imagina aquela coisa esférica, com uma mitocôndria dentro, um núcleo. Né? Malemar a gente lembra de outras estruturas, né? Como o centríolo, a membrana, é tudo igual. Né? Mas na prática, existe uma diversidade quase que infinita de diferentes células. Tá? Para começar, a diversidade de vida. Existem milhões e milhões de espécies diferentes de seres vivos, tá? E cada uma dessas espécies vai ter um tipo diferente de célula. Um tipo diferente de célula em cada tipo de tecido, tá? Mas aí vem uma pergunta. O que será que a bactéria tem, uma célula de bactéria tem, que é similar a uma célula de borboleta? Ou uma rosa, né, uma flor? O que elas têm de comum com a célula do cérebro de um golfinho? Se tudo é diferente no final das contas, e as células também, o que está em comum? Então essa é a mágica da biologia celular. Que os componentes são os mesmos, mas o que as coisas fazem, o que esses componentes estão fazendo, o comportamento deles, é o que vai variar de acordo com o comando recebido do DNA. Tá? E aí a célula se comporta de uma forma diferente, a célula vai parecer diferente. Ela, literalmente no microscópio, ela parece diferente, de uma outra cor, um outro formato, uma outra estrutura. Tá? Então, vamos começando já pelo tamanho, porque tamanho também aqui, cada célula tem um tamanho diferente. Tá? Uma bactéria, por exemplo, lactobacillus, né? Vocês já escutaram falar muito lactobacillus, que faz bem lá para a digestão. Né? É aquela que a gente encontra no iogurte, no queijo. Né? Tem mais ou menos alguns micrômetros de comprimento. Você pega 1 metro e divide por 1 milhão. 1 milhão de fragmentos. Conta até 10, depois até 100, depois até 200, depois até 1000. Quando você chegar em 1.000, você vai estar cansado. Continua contando até chegar em 1 milhão. 2.000, 3.000, 10.000, 20.000. Quando você chegar em 1 milhão, 1 milhão significa a quantidade de vezes que você tem que dividir 1 metro para você chegar no tamanho do lactobacilo. Tá? Então vai ter mais ou menos alguns micrômetros de tamanho. Né? Isso é mais ou menos 25 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Tá? 25 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo é um lactobacilo. Pega o fio de cabelo que você quase não vê, divide por 25. Tá? Aí você pega um ovo de sapo. Já viram o ovo de sapo? Ovo de sapo, você consegue ver um ovo de sapo. Ele tem 1 milímetro. Tá? Agora, se você conseguisse aumentar o tamanho do lactobacilo, né, para o tamanho de uma pessoa, o lactobacilo, tá? Isso é 25 vezes menor que um fio de cabelo. Se você consegue amplificar ele, aplica essa amplificação, né, amplifica da mesma magnitude esse ovinho de sapo. Esse ovinho de sapo ia virar um prédio de 800 metros. Né? Só para você ter uma ideia da dimensão e a diferença de tamanho que existe entre essas células. Um prédio de 800 metros é uma célula. E eu sou uma célula. Estou falando a comparação se você fosse aumentar o tamanho de uma bactéria
com um ovinho de sapo. Agora, pessoal, o tamanho é só uma das coisas, só o comecinho que pode diferenciar uma célula da outra. Quer ver uma outra coisa que diferencia? Né? Células, por exemplo, podem ter braços. Né? Uma célula do cérebro, por exemplo, ela tem braços. Esses braços são braços elétricos que conduzem eletricidade, igual uma rede elétrica que tem aí os postes com fio elétrico. Nesses fios elétricos que vão assim de um bairro para o outro, é como se fosse um braço de uma célula. Então, a distância, né, desses fios elétricos ou desses braços elétricos de uma célula é muitas vezes, milhares de vezes maiores do que a espessura da própria célula. A célula por si mesma, a espessura dela é tão pequenininha, mas a distância que vai o braço dela é tão enorme, muito maior que a espessura dela. Tem cabimento um negócio desse? Consegue imaginar uma coisa assim? Tem célula, pessoal, que tem formato submarino. Por exemplo, o paramécio vive dentro de uma gotinha d'água. Uma única célula, o paramécio, é formado de vários cílios que ajudam ele a nadar dentro de uma gotinha d'água. Esse é o universo dele, esse é o oceano dele, o paramécio. Né? E tem célula também, pessoal, por exemplo, célula de planta, que ela é bem durinha, né? Ela é bem rígida, né? Com uma parede rígida, né? Como a gente chama de parede de celulose, que é feita para proteger a entrada de água. Né? Tem bactéria em forma de salsicha, pessoal. Literalmente parece uma salsicha, é uma única célula, é uma bactéria, né? E tem bactéria no formato de saca-rolha, com um flagelozinho assim que ajuda ela a nadar também. Tem bactéria, pessoal, que tem um flagelo na forma de hélice. Se olha forma uma hélice, ela consegue nadar também. Né? Então, tem diversos tipos curiosos, diferentes células que parecem realmente engrenagens e estruturas que ajudam elas a fazerem diversas atividades fisiológicas. Né? Por exemplo, nas células do nosso corpo, a gente tem o neutrófilo e o macrófago. Nessas células literalmente se arrastam, farejando no tecido. Elas parecem que estão assim, se arrastando, farejando para procurar coisa para comer. Né? Para procurar os invasores que vão invadir nosso corpo, os micróbios que estão invadindo nosso corpo. Elas ficam se arrastando, elas se espraiam, elas têm dendritos, assim, projeções do citoplasma na forma de braços abertos, assim, para ficar nadando no nosso corpo. Né? Algumas células, pessoal, também são lisinhas, estão bem polidas, são brilhantes. Né? Outras células são rugosas, outras células são cobertas por muco. Elas têm parede, né? Fungo, por exemplo, tem célula com parede. Literalmente, parede espessa. Além da membrana, tem uma parede de concreto na frente. Bactéria tem isso também. Parede de concreto na célula, protegendo a célula. Né? Tem proteínas que formam, na verdade, escudos químicos que protegem a célula do meio ambiente. Né? Porque tem células que vivem no ar. Existem células que vivem no ar, sobrevoando aí. Outras células vivem apenas na água. Né? Tem outras células que vivem dentro da gente no sangue, né? Os glóbulos brancos. Né? As hemácias são um pouquinho diferentes, elas não têm núcleo. Mas a gente pode até considerar nucleadas, células anucleares. Agora, com relação ao metabolismo, tem célula que adora respirar oxigênio, igual a gente está respirando aqui, a gente precisa do oxigênio do ar. Mas tem célula, pessoal, que não precisa de oxigênio, respira luz. Né? A célula vegetal, na verdade, ela precisa mais de luz do que respiração. Ela vai respirar a luz. Né? Tem outras células que vão depender de nutrientes mais complexos, né? Até mesmo de lipídios, tá? Para poder sobreviver. Tem célula, pessoal, que funciona como se fosse uma fábrica. Por exemplo, essas células, o objetivo delas é só fazer hormônio, né? Que são literalmente substâncias químicas com papel funcional rápido para um tecido, para ativar e desligar tecido. Tem célula que gosta de fazer nutriente, como se fosse amido. Né? Amido, você começa a compor várias moléculas de glicose, você vai formar amido, você estoca. Célula de gordura, né? Que vai estocar gordura. Célula de pigmento, por exemplo, do melanócito, pessoal, a função do melanócito é formar pigmento. O pigmento é chamado melanina, que vai proteger a sua pele e os arredores da pele da luz solar, da luz ultravioleta. A melanina é que bloqueia, funciona como filtro, né? É a nossa célula, o melanócito, a única função desse melanócito é ficar produzindo essa melanina. Ela é preta, é uma célula escura. Tá? Tem pessoas que têm muito melanócito, que produz bastante melanina, por isso tem uma pele mais escura. E tem pessoas com menos melanócito, por isso que elas têm a pele mais clara. Né?
Então, pessoal, à medida que essas células vão se especializando, adquirindo função, essas funções é porque elas precisam comunicar com o meio ambiente e também com outras células ao redor. Então, quanto mais complexa é uma função, uma célula, né, ela está, na verdade, dependendo de fazer aquela função de uma forma bem específica, ela vai precisar de ajuda para fazer outras coisas que ela não está se dedicando a fazer. Então, à medida que ela ganha mais especialização para uma determinada função, ela perde a capacidade de viver sozinha. Daí vem a necessidade de ter outras células participando da vida juntamente com essa célula, né? Essas células começam a formar um tecido. E quanto mais o tecido torna-se especialista em uma determinada função, ele perde a capacidade de viver sozinho. Vai precisar de outros tecidos ao redor, ajudando esse tecido a fazer outras funções que não está fazendo. E a gente começa a falar de sistema, tá? E quanto mais esses sistemas são focados, por exemplo, o sistema digestivo só vai digerir, mas o sistema digestivo não está gerando energia e respiração, vai precisar de um outro sistema para poder pegar o oxigênio do ar, colocar no sangue, sistema respiratório. Então, quanto mais o sistema do nosso corpo ele é dedicado a uma determinada função, ele perde a capacidade de se especializar e viver sozinho, né? Independente para outras funções. Ele vai precisar de outros sistemas para fazer outras coisas para ajudá-lo. Então, quando você tem um conjunto de sistemas, você faz um organismo. E esse organismo vai ser um organismo que a gente chama multicelular. Tá? Então, o que rola aqui, pessoal, é uma divisão de tarefas. Tá? Quando a célula adquire funções específicas, ela precisa de outras ajudando ela em outras tarefas. Aí você forma um tecido. Esse tecido vai ter uma função específica. Rola uma divisão de tarefas. Você precisa de outros tecidos para trabalhar junto, para nutrir as outras tarefas. Aí você forma um órgão. Esse órgão vai formar um sistema. O sistema forma um organismo. Então você está vendo como tudo relacionado a uma escadinha, né? Uma escadinha de complexidade. Mas é tudo porque naquela unidade ela perde a capacidade de ser autônoma e ela vai precisar de ajuda. Aí entra outros tecidos, outros órgãos, outros sistemas para ajudarem a formar um organismo independente. Até nós mesmos, pessoal, nós como organismos independentes, também nós somos especializados na nossa vida, mas a gente perde a capacidade de viver sozinho. Está provado na ciência que nós somos criaturas sociais. Na verdade, para a gente poder sobreviver nesse mundo, a gente precisa da ajuda da sociedade. É por isso que os seres humanos vivem em sociedade, né? E assim caminha a humanidade. Tá bom? Então, agora que a gente já começou a entender as diferentes formas de vida, os diferentes níveis de organização celular, de tecido, molecular, organismo, sistema, etc. Né? Como diferentes células têm diferentes funções, diferentes estruturas, formas, né? Deixa eu te mostrar aqui o quanto que essa diversidade ela é incrível ao olho nu, né? Ao mesmo tempo, né? E todas essas células elas seguem uma base comum, mas elas têm uma estrutura visual completamente diferente uma da outra. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa figura 1 do livro, né? Essa figura 1.1, onde a gente tem uma diversidade de formas diferentes de células e tamanhos. Dá uma olhadinha aqui nessa figura A. Né? A gente está vendo aqui uma célula nervosa do cérebro. Tá? Uma célula do cérebro, um neurônio. Tá? Olha só. Essa célula aqui, pessoal, ela é responsável pela coordenação do corpo inteiro. Né? Olha o tamanho dela, olha a forma desse negócio. Parece uma árvore com vários galhos se espalhando assim de tudo quanto é direção. Né? Cada galho, pessoal, é uma extensão fininha por onde que a célula envia sinais elétricos para poder comunicar com outras células. Tá? Cada galhozinho desse aqui é uma extensão que vai mandar pulsos elétricos, porque a eletricidade é o que rola no sistema nervoso. Tá? É assim que a célula do sistema nervoso sobrevive. Ou pelo menos é a função dela. Então esses galhos, eles não estão ali só para parecer uma árvore, assim, para ficar parecendo bonitinho, não. Esses galhos, pessoal, eles servem para conectar uma única célula com mais de 100 mil outras células. É uma única célula conectando com milhares de outras células ao mesmo tempo. É como se o nosso cérebro ele fosse um arvoredo de árvores nervosas conversando entre si. Tá? Então, uma única célula tem essas ramificações para poder comunicar com outras células. Essas ramificações nada mais são do que projeções do citoplasma
ou da membrana, que vão levar pulsos elétricos e sinais para comunicar com outras células do corpo. Aí olha aqui na imagem B, pessoal, a gente vê aqui o exemplo que eu dei anteriormente, que é o famoso paramécio. Vocês já escutaram falar do paramécio, né? Ele é um protozoário, né? Ele vive assim em gotinhas de água. Ele é bem pequenininho, vive na gotinha de água. Ele é coberto de milhares de cílios. Olha só a quantidade de cílios que tem esse negócio. Como é que pode ter uma estrutura tão bonita e complexa e tão pequena, né? Você consegue ver isso só à luz no microscópio. Então esses cílios, pessoal, eles começam a bater bem rapidinho, né? As nadadeiras deles são como se fossem nadadeiras para fazer um paramécio nadar dentro da gota d'água, né? E faz ele se mover. Ele parece um submarino, né? Mas todo peludinho, né? Ele vive sozinho, né? Mas ele se move, ele consegue sentir o ambiente, ele responde aos estímulos do ambiente. Tudo isso dentro de uma única célula, pessoal. Ele é independente, não precisa de muita gente ao redor dele, mas ele vive a vida dele da forma como ele quer, né? Aqui, ó. Agora, dá uma olhadinha aqui na imagem C, pessoal. Isso aqui é uma imagem de uma célula vegetal, tá? Vocês podem ver aqui esses contorninhos aqui em amarelo, em vermelho, aqui meio alaranjado, né? Parece que formam uns tijolinhos, né? Então, alguma dessas paredes aqui são paredes da célula vegetal, né? Elas formam essas diferentes camadas, né, celulares, porque é para proteger a célula contra a perda de água. Tá? Então isso aqui existe para poder manter a água no interior da célula. E também contra o meio externo, até porque as células vegetais, né, elas, na verdade, elas precisam dessa proteção rígida extra, porque elas não conseguem simplesmente se locomover e sair do lugar, elas ficam sempre paradas ali. Então elas precisam ter um certo reforço a mais para proteger contra as influências do meio, tá? Que fortalece essas células aqui para perda de água, por exemplo. Agora aqui em D, pessoal, a gente está vendo aqui uma bactéria chamada Bdellovibrio, né? Essa bactéria aqui, ela é especializada em atacar outras bactérias, tá? Repara que o formato dela não parece um torpedinho, é um torpedinho com uma caudinha giratória. Literalmente parece um torpedo. Pense no torpedo. Ele também tem uma hélice, o torpedo, né? Que faz ele se locomover dentro da água, que sai lá do submarino, tá? Então esse torpedinho aqui, com essa cauda giratória, na verdade é o flagelo da bactéria que começa a rodar e faz com que essa bactéria consiga se locomover, tá? Ela é bem pequenininha, pessoal, mais ou menos 1 micrômetro de tamanho, ou seja, 1 metro dividido por 1 milhão. Conta até 1 milhão que você vai ter uma noção, né? Pega 1 metro e divide por 1 milhão. É o tamanho dessa bactéria. Dá para imaginar o tamanho da guerra microscópica que acontece com essas bactérias, né? Porque ela é uma bactéria que ela serve para atacar outras bactérias, né? Então, assim, aqui nessas imagens, a gente está vendo assim diferentes estruturas unicelulares. Agora, em Quinhê, pessoal, é bem curioso. A gente está olhando aqui um glóbulo branco do nosso sangue, tá? O glóbulo branco, ele está engolfando aqui um glóbulo vermelho, que está morto. Se fosse uma hemácia. Você está vendo aqui em vermelhinho, aqui é uma hemácia. Opa. Aqui é uma hemácia. O glóbulo branco pode ser um neutrófilo, tá? O nosso sangue, na verdade, pessoal, ele tem diferentes tipos de célula. Apesar de ele parecer vermelho, né? Se você pegar o sangue, centrifugar e separar as frações do sangue, se você tira algumas células do sangue, muitas células do nosso sangue, elas têm um formato branco, né? Milhões de leucócitos. Se você centrifugar, se você jogar eles todos para baixo dentro de um tubo, você vai ver uma massinha branca, né? E se você separar eles das hemácias, você forma uma massinha vermelha. As hemácias têm literalmente uma coloração vermelha. Então o glóbulo branco está dentro do sangue. Ele tem esse formato aqui um pouco assimétrico, né? Um neutrófilo ou um macrófago ele serve para poder fazer limpeza de tecido. Se tem uma hemácia ali que está já morta, né? Não tem muita utilidade, o neutrófilo ou o macrófago ele vai engolfar, ele literalmente engole. Ele engole. É isso aí que a gente está vendo aqui nessa cinética de microscopia, tá? Isso aqui foi provavelmente tirado em diferentes tempos nessas fotos. Agora, apesar dessas células serem muito diferentes umas das outras, né? Todas as células elas possuem uma mesma lógica química. Pode ser uma célula de planta, uma célula animal, uma célula de fungo, a célula do frango, a célula do dinossauro, uma bactéria, tá? Uma cobra, uma borboleta. Elas têm a mesma lógica química. Qual é a lógica química? Vai ter um DNA, o cérebro. Vai ter um RNA. O RNA é a forma como o cérebro se comunica. O cérebro precisa falar,
O cérebro precisa dar ordem, dar na forma de palavras. O RNA vai ser as palavras que o cérebro fala. As palavras são o comando que vai dar à célula a ordem para fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Proteína. Tá? Então, DNA, cérebro, comando, palavra, conteúdo, proteína. Tá? Agora, a célula vai precisar de proteção, vai precisar de um invólucro. Lembra que eu falei? A célula precisa ter a membrana que protege, formada de lipídios, tá? Gordura. Uma célula vai precisar de energia, carboidratos. Carboidratos entram para liberarem quebra e formar energia para a célula poder trabalhar. E todas vão funcionar com base em reações bioquímicas muito bem estruturadas ali dentro da célula. Então, esse é um princípio básico, pessoal, da existência de todas as células. Todas as células precisam ter isso, tá bom? Não importa se é célula de borboleta, célula de ovo, célula da galinha, a célula de uma planta, de uma rosa, não importa, tá? É isso que torna possível poder comparar uma célula de levedura, né, que você faz a cerveja a partir da levedura, com uma célula do teu fígado aí, tá? É isso que faz ser possível. A constituição química que elas possuem é sempre a mesma, tá? E é tudo baseado numa linguagem molecular que se repete. Vai sempre se repetir, como se fossem dialetos diferentes. Então, uma célula do fígado, ela fala sempre a mesma linguagem, né? E a célula da levedura vai falar uma outra linguagem. Mas todas elas utilizam a mesma boca, né? Os mesmos olhos, mas usam linguagens diferentes, tá bom? Essa linguagem é baseada na estrutura química, que é sempre a mesma. Então, no fundo, pessoal, a vida é uma combinação de química inteligente, muito bem organizada, e energia. Você tem energia para poder manter a organização e fazer essa manifestação inteligente da química, né? Isso vale para todo mundo que a gente considera vivo, ou seja, vale para tudo que a gente considera dentro de um contexto de uma célula. Tendo célula, tem vida. Não tendo célula, não tem vida. Um vírus não tem vida. A gente vai tratar disso mais para frente. Vírus não é vivo. Covid não é vivo. Não tem vida, não é uma célula. Tá? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa de uma célula para ele poder manifestar o estrago dele. Tá? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Né? Na próxima aula a gente vai continuar avançando aqui no capítulo. A gente vai ver como que essas células evoluem. Elas têm similaridades a partir de outros ancestrais. Né? E a gente vai ver alguns aspectos e funções dessas células relacionados com o genoma, com o DNA. Tá bom, pessoal? Tendo dúvidas, deixem nos comentários. Tá? Eu estou tentando trazer o comecinho desse curso aqui. Ele vai ficar muito pesado mais para frente, mas estou tentando trazer de uma forma bem ilustrada e fácil de entender. E se vocês gostam do conteúdo e se sentem encorajados de compartilhar, fiquem à vontade, né, de fazê-lo. Na verdade, eu até agradeceria muito que vocês me ajudem a crescer o canal e eu posso depois me dedicar mais tempo para trazer conteúdos como esse para vocês assistirem e aprenderem e aumentar a percepção de mundo e vida de vocês, tá bom? É a minha paixão ensinar. E eu espero que seja a paixão de vocês também aprender e ensinar também o conteúdo que vocês estão aprendendo. Aquele abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.